Ô glória, a paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, que alegria estar mais uma vez aqui em sua companhia para mais uma temporada da Escola Bíblica Online da Igreja Evangélica Canaã. E nas próximas semanas, meses, nós estaremos meditando, estudando sobre o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da Igreja de Jesus Cristo no mundo. Um tema maravilhoso que tem tudo a ver com a nossa vida, com o nosso envolvimento com a igreja, com a nossa vida de fé, enfim, uma alegria. Mas tudo isso só é possível porque, mais uma vez, nós contamos com a bênção de Deus sobre as nossas vidas, que tem nos sustentado até aqui, abençoado a nossa igreja, e também por conta da confiança dos nossos pastores. Por isso aqui uma palavra de agradecimento à Igreja Evangélica Canaã, aos pastores, pastor Rogério Pardini, pastor Anderson Moraes, que continuam acreditando nessa equipe e dando a nós esse voto de confiança para estarmos aqui compartilhando com vocês a palavra de Deus, que é muito importante. A Bíblia mesmo diz, é Deus quem diz que o povo dele, o povo de Deus, ele é destruído, sofre, porque falta-lhes conhecimento da palavra, das Escrituras e do poder de Deus. Então, é uma obra extremamente importante e contar com essa confiança dos nossos pastores é algo extraordinário, que aumenta a nossa responsabilidade, mas nós fazemos tudo aqui com muita alegria. Desde o nosso irmão Eri, irmão Naldo, a missionária Melissa, eu, pastor André, e tem novidade, daqui a pouco eu falo a respeito disso. Então nós fazemos tudo aqui com muita alegria no coração e com a esperança de que seja de edificação e crescimento para a sua vida. Amém? Vamos lá. Esse trimestre nós vamos estudar o corpo de Cristo, como já disse, a igreja. E os temas são maravilhosos. A primeira lição, a origem da igreja. Como surgiu? De quem foi a ideia? Como a igreja foi edificada e por que a igreja existe? Quando na história Deus idealizou a igreja? Tudo isso nós vamos estudar nessa lição. Nós vamos estudar também imagens bíblicas da igreja, as pré-figuras ou figuras da igreja na antiga aliança, no tempo dos Atos dos Apóstolos, até chegar os nossos dias, a natureza da igreja, a igreja e o reino de Deus, porque a igreja ela existe com um propósito e tem um princípio, meio e fim, que são Jesus, e que nos tem como objetivo nos levar até o reino de Deus. Então, a igreja e o reino, a missão da igreja, será que a igreja foi constituída para que apenas desse origem às denominações e cada povo, cada tribo ficasse restrita ao seu nicho? Qual é, de fato, a missão da igreja? Pregar prosperidade? Onde estiver o seu tesouro, aí está o seu coração, a prosperidade financeira, ou o céu, ou evangelizar, ou as missões, ou ganhar almas. Nós vamos estudar a respeito disso. Igreja, organismo e organização. Igreja como corpo de Cristo, igreja como organização, CNPJ, trazendo isso para os nossos dias, o ministério da igreja, a disciplina da igreja, porque a igreja tem uma disciplina, tem regras, e essas regras são regidas pela palavra de Deus, norma de conduta e ética cristã, Bíblia Sagrada, palavra de Deus. O batismo, primeira ordenança da igreja, o batismo em águas. A ceia do Senhor, a segunda ordenança, fazei isto todas as vezes que vos reunirdes, que comerdes e beberdes em memória de mim.
O culto da igreja cristã, qual a liturgia, como deve ser a liturgia? Obviamente que por tantas denominações, cada igreja tem a sua liturgia peculiar, particular, mas existem elementos que transcendem, não é? Então, qual é o culto da igreja? O papel da pregação no culto: emocionar as pessoas, fazer com que as pessoas sintam arrepios, com que... Qual é o papel da pregação? É trazer a palavra, instruir na palavra, pela palavra, despertar a fé, estimular a fé, levar as pessoas à consciência do pecado, do juízo, da justiça de Deus através da pregação e da atuação do Espírito Santo através da mesma? Qual o papel da pregação no culto? O poder de Deus na missão da igreja. Temos uma missão, temos algo a realizar em nome de Deus, para Deus, em nome de Jesus. Mas isso deve ser feito através do poder de Deus. Afinal de contas, a Bíblia é quem diz: eis que vos dou poder. Poder para quê? Para quê? No ide está lá implícito. Por quê e para quê o poder do Espírito Santo foi disponibilizado à igreja? Então nós vamos, durante esse trimestre, estudar todos esses temas que são extremamente interessantes. O comentarista desta lição é o pastor José Gonçalves, um teólogo pentecostal de extrema relevância nos nossos dias e que certamente trouxe aqui a nós um conteúdo de muita edificação para a minha e para a sua vida. Mas, como diriam os irmãos, para não ficar só nas minhas palavras, eu vou dar aqui uma passada na primeira lição para vocês verem que é sensacional. E daqui a pouquinho eu vou falar com vocês sobre as novidades que teremos na sequência desta... que legal! Nesta nova temporada da Escola Bíblica da Igreja Evangélica Canaã. Amém? A origem da igreja. O texto áureo diz o seguinte aqui, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Verdade prática: a igreja é a família de Deus, comprada com o sangue de Jesus Cristo e selada com o Espírito Santo. Glória a Deus! Uma rápida leitura do Novo Testamento é suficiente para percebermos o que a igreja é de fato e que importância ela tem. Para os apóstolos e os primeiros cristãos, a igreja era extremamente relevante. Olha o que diz o apóstolo Paulo. Paulo denomina a igreja em 1 Timóteo 3,15 como coluna e firmeza da verdade. Está aí a importância da igreja. Pedro chama a igreja de nação santa, de povo adquirido, nação eleita, geração eleita, melhor dizendo. Extraordinário. E nesta lição e nas demais que virão, mostraremos o que a Bíblia de fato revela sobre a igreja de Deus. Uma visão que há algum tempo já vem sendo muito distorcida. Muitos têm visto a igreja de muitas maneiras, menos da maneira que a Bíblia apresenta. E é isso que esta lição busca resgatar, trazer uma visão bíblica da igreja de Jesus, que deve ser bíblica na terra. Longe de ser meramente uma associação de pessoas, é uma instituição divina. Não é apenas uma reunião social, não é um clube social, não é um clube de leitura.
é algo que nasceu no coração de Deus. Ó, para você ter uma ideia, no Antigo Testamento, o termo usado mais próximo do que é igreja hoje, a primeira vez que ocorre é em Deuteronômio capítulo 4, versículo 10, que é a palavra hebraica kahal ou kahal, e é usado para se referir a um ajuntamento do povo de Deus debaixo do antigo pacto, da antiga aliança, como era no Antigo Testamento. Nesse aspecto, o seu uso é de uma congregação, de uma assembleia, e dessa forma, Carral é descrito como o povo de Deus reunido, ou seja, o ajuntamento do povo de Deus, uma multidão de pessoas que creem em Deus, congregação do povo de Deus. Tudo isso você vai encontrar em Deuteronômio, como já disse, capítulo 4, versículo 10, Juízes, capítulo 20, versículo 2, que fala de uma multidão, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 47, congregação, 1 de Reis, capítulo 8, versículo 22, a congregação de Israel, uma expressão usada em 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 2, e grande ajuntamento em Neemias, capítulo 5, versículo 7. Esse termo, Carral, portanto, no Antigo Testamento se refere a Israel como povo, Israel étnico, tá? Que se juntava ou se reunia com fins culticos ou não, com fins de culto ou não, mas se ajuntavam em santa convocação na presença do líder, na presença da sua liderança, ou de Moisés, ou dos juízes, enfim. O povo era convocado e se reunia. Essa reunião levava esse nome, Carral, que pode significar convocação, assembleia, congregação, multidão, grande ajuntamento, enfim. É o mais próximo que nós temos de igreja no Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento, o termo é outro, um termo grego, eclésia, que se refere à igreja cristã. Contudo, no contexto neotestamentário, o seu sentido diferirá do que lhe é dado, não é? No Antigo Testamento, tanto na forma como na função, não é apenas uma raça ou nação, não é apenas um povo, uma etnia, uma nação que se reúne como congregação diante de Deus. Eclésia é um termo mais abrangente, que são todos aqueles que receberam, que creram em Jesus Cristo e pela fé eles confessam a Jesus como o único e suficiente Salvador. Todos estes, de toda tribo, raça, língua e nação, é chamado de eclésia quando se reúnem, porque se reúnem em torno do nome de Jesus Cristo numa mesma fé, numa mesma crença. Amém? Isso você pode ler em Efésios, capítulo de número 3, versículo de número 6, Atos, capítulo 20, versículo 28 e Apocalipse, capítulo 5, versículo 9, que eu vou ler com vocês aqui. Apocalipse 5, versículo 9, que fica bem claro essa questão, que eclésia é um termo mais abrangente, que agrega todo aquele que crê em Jesus Cristo. 5:9 de Apocalipse diz, e cantavam um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Isto é eclésia. Amém? Glória a Deus. Continuando aqui. Não é apenas um ajuntamento de pessoas, mas uma assembleia de crentes regenerados que se reúnem para adorar a Deus, que tem o propósito de
cultuar a Deus. A igreja, diferente do que acontecia no Antigo Testamento, que podia se reunir, o povo podia se reunir para fim de culto ou não, a igreja, quando se reúne para adorar, para cultuar, para entregar adoração. Essa é a diferença. Na história cristã, o que é registrado sobre a igreja? Há quem creia que a igreja subsiste governada pelo sucessor de Pedro, o papado. Evidentemente, a tradição protestante rejeita esse conceito, visto que ela não reflete o contexto do Novo Testamento, tá? Porque a figura do sucessor do apóstolo, Pedro, não aparece. A Bíblia não diz. Então, nós cremos de maneira diferente. A igreja subsiste de outra maneira. E de que maneira? Vamos lá. Após a reforma, no século XVI, a tradição protestante procurou dar um sentido bíblico e mais preciso a respeito do que uma igreja é de fato. Tá? Em uma grande denominação protestante histórica, a igreja é definida como, olha só que interessante, a igreja é definida como uma congregação local de pessoas regeneradas e batizadas após a profissão de fé. Por outro lado, de acordo com um documento de uma grande denominação pentecostal, entendemos a igreja como o corpo de Cristo, a habitação de Deus, através do Espírito Santo, com divinas nomeações para cumprimento da sua grande comissão, onde cada crente nascido do Espírito Santo é parte integrante da grande Assembleia Universal da Igreja dos Primogênitos que estão inscritos no céu. Glória a Deus! Quer conferir isso? Leia Efésios, capítulo 1, versículos 22 e 23, capítulo 2, versículo 23 e Hebreus, capítulo 12, versículo 23. Você está percebendo que essa lição é muito rica e muito importante para nós entendermos de fato a igreja. Olha só, a igreja como criação divina, a igreja como um ideal de Deus. A igreja é algo que Deus pensou, que Deus idealizou. Olha só o que diz o comentarista. Desde a eternidade, a igreja estava no coração de Deus e foi idealizada por ele, tá? Em sua essência, ela é um projeto divino, como também Deus os elegeu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Efésios 1:4. Ele elegeu antes da fundação do mundo. Olha que coisa extraordinária isso. A igreja, o plano da salvação, através de Jesus Cristo e da igreja, já fora idealizado antes da fundação do mundo. Pedro fala isso em 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 18 a 21. E Jesus fala isso a João em Apocalipse 13, verso 8. Jesus é o Cordeiro de Deus que foi morto, entregue desde a fundação do mundo. O mistério de Deus. Então, quando nós lemos isso, antes mesmo que Deus na eternidade dissesse haja luz, o plano da salvação já havia sido desenhado, idealizado. Então, antes do haja luz, houve cruz. O plano da salvação já havia sido traçado. Que coisa extraordinária. Na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo fala de um mistério que estava oculto. Capítulo 3 de Efésios, versículos 3 a 6. Este mistério
que fora revelado era exatamente a igreja. Na mente de Deus, portanto, a igreja já existia. Então a igreja não é ideia de homens, como alguns dizem. A igreja não é sustentada por homens, como diz alguns. A igreja continua de pé, porque Deus é quem a sustém e a sustenta. A igreja tem atravessado séculos de perseguição, de injúrias, de calúnias, de tentativas de descredibilizá-la, mas ela permanece de pé porque está firmada em Deus. E Jesus, ele enfatiza isso. Quando ele diz, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, Mateus 16, 18, ele não está dizendo que edificaria sobre Pedro, que é um fragmento de rocha, mas sim sobre ele. Em Jesus, a igreja que fora comprada com seu próprio sangue seria edificada. Por isso, nós, pentecostais, cantamos um hino muito que eu particularmente gosto muito. É o mundo perseguindo e a igreja de pé. É o mundo se curvando e a igreja de pé. A igreja permanece de pé porque ela é uma ideia de Deus fundada em Jesus Cristo, a pedra principal de esquina, e por isso está de pé. Amém? A igreja no Pentecoste é mais um tema desta lição. Depois do Pentecostes, Lucas destaca que todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Atos 2:47. Dessa forma, a igreja que existia apenas no coração e na mente de Deus se tornava uma realidade concreta e ele mesmo acrescentava todos os dias o número daqueles que haveriam de crer para a salvação. É o Espírito Santo derramado, e quando o Espírito Santo é derramado no Pentecoste, após a ressurreição de Jesus, é que essa igreja começa a tomar forma, a tomar corpo. Aí aquela discussão, aonde a igreja foi inaugurada, nós acreditamos que no dia do Pentecoste ela começa a tomar forma. Louvado seja Deus. Mais um tema muito relevante, que é a igreja como a comunidade dos salvos, os regenerados pelo sangue. No Pentecostes, o apóstolo Pedro disse, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Com esta palavra, o apóstolo estava dizendo como se dá o ingresso de uma pessoa à igreja. Como? Como? Arrependei-vos e cada um seja batizado para perdão dos pecados. Esse é o ingresso da pessoa à igreja de Jesus Cristo. Tá? Então, arrepender, primeiro passo. Para isso é preciso que haja a consciência do pecado. E essa consciência do pecado vem através da pregação e da atuação do Espírito Santo, que convence o homem, a mulher, do pecado e da justiça de Deus. A partir daí, essa pessoa crê, confessa, batiza-se, é batizada nas águas em nome de Jesus, ou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para perdão dos pecados, e então ela faz parte do corpo de Cristo, cuja cabeça é Ele mesmo, o Cristo, a igreja de Jesus. Com essas palavras, então, a igreja é uma comunidade cristã formada por pessoas regeneradas que fizeram uma pública confissão de fé. Essa pública confissão de fé e regeneradas, nos últimos tempos, tem sido algo, no mínimo, negligenciado. Porque não se discipula, não se ensina, não se instrui, não se tem arrependimento, não se tem confissão de pecados, afinal de contas, pecado é o quê? O que é pecado para você não é pecado para mim. Eu creio em Jesus, nada me impede de ser batizado.
e de fazer parte da igreja. Não é este o parâmetro que a Bíblia apresenta. E eu vou repetir o texto que li. Arrependei-vos cada um de vós, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Então, é exatamente esse o sentido da palavra grega metanoeu, traduzida aqui por arrependimento, ou metanoia, uma mudança de pensamento, mudança de atitude, mudança de rumo, mudança de caminho, mudança de tudo na vida. Significa mudança completa de mente. Assim, a igreja é formada por pessoas que estavam no pecado, a caminho da condenação eterna, mas que, graças ao Evangelho, tiveram suas vidas transformadas. Isso é igreja. A reunião de pessoas que tiveram as vidas transformadas. Perfeitas, não. Impecáveis, não. Mas que reconhecem a cada dia que necessitam da palavra do Espírito Santo, do perdão, para continuarem buscando e sendo abençoadas por Deus até o grande dia do arrebatamento. Continuando aqui, olha, mais um ponto muito importante na lição e nas lições que estaremos meditando ao decorrer das nossas aulas. Mas por falar nisso, uma pausa aqui. Eu preciso dizer para vocês que essa temporada temos muitas novidades. Vamos ter uma presença mais efetiva dos nossos irmãos, telespectadores, internautas, com perguntas, com intervenções, não é? E isso pode acontecer nas ruas da nossa cidade ou ao final dos nossos cultos. Vai ter alguém aí te abordando, um irmão, um nosso repórter, que estará te entrevistando, fazendo uma pergunta, trazendo você aqui mais pertinho da gente, participando da Escola Bíblica Online da Igreja Evangélica Canaã. Outros sim, professores, novos professores, temos surpresas, ainda não vou anunciá-los, mas os irmãos fiquem sabendo, nessa temporada não teremos apenas a minha participação e da missionária Melissa Massuda. Teremos outros obreiros conosco aqui, homens capacitados, que estarão compartilhando conosco esse importante conteúdo. E por falar nisso, nós temos uma participação de um deles aqui. Quem vem lá? Missionária Melissa. Fala com a gente. Paz do Senhor, pastor André, paz do Senhor, meus irmãos. Estou aqui me preparando com a nossa revista, que está com conteúdo maravilhoso, com muitos ensinamentos. Vai ter muito aprendizado através dessas novas lições. E eu estou aqui ansiosa para estar aí no estúdio com vocês. Deus abençoe, pastor André. Ô glória, na bênção missionária. Glória a Deus. Estão todos ansiosos pelas novidades que vêm aí. Mas vamos continuar aqui, ó. Selados pelo Espírito Santo. Já foi dito que a igreja teve sua origem no dia do Pentecoste, por meio do Espírito de Deus. Por meio do Espírito de Deus, somos batizados no corpo de Cristo. A igreja, então, passamos a fazer parte dela. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Por que somos pentecostais? Porque queremos tomar para nós as festas judaicas? Não, irmão. Não, algumas pessoas entram na nossa transmissão, da nossa escola, que é aberta para todo o público, para todos os irmãos, inclusive de outras denominações. Não é um trabalho só da Igreja Evangélica Canaã, mas tem como objetivo primeiro, sim, os nossos irmãos, como a Bíblia diz, os domésticos da fé. Mas outras pessoas que não têm assim tanta familiaridade e gostam de polemizar, é porque vocês dizem que são pentecostais. O Pentecoste é uma festa judaica.
tudo bem, nós entendemos isso e nem queremos nos apropriar de nada. Nós só dizemos que somos pentecostais porque acreditamos que ali, no dia de Pentecostes, com o derramamento do Espírito Santo, em que todos foram cheios do Espírito, quando foram vistas línguas repartidas de fogo, e que eles, cheios do Espírito Santo, começaram a falar em novas línguas e pregar, ali começou a igreja. E também porque cremos nesses dons do Espírito Santo, cremos neste mover do Espírito Santo que teve início no dia de Pentecostes. Só por isso. Tá bom? E é isso que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 3. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. Tá bom? Encerrando aqui, porque hoje é só uma prévia do que nós teremos nessa nova temporada. O batismo de Cristo e o batismo no Espírito Santo, nós vamos estudar. O apóstolo Pedro, que exortou os presentes no dia de Pentecoste a se arrependerem, também disse: recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2, versículo 38. Assim podemos afirmar que Cristo batizou os crentes com o Espírito Santo e com fogo, um batismo de capacitação, enquanto o Espírito os batizou no corpo de Cristo, um batismo de iniciação, formando a igreja. Amém? Concluindo e dando um até logo. Nessa lição, nós vimos de maneira muito resumida como surgiu a igreja, fundada por Jesus Cristo. A pedra não é Pedro. A pedra não é Pedro. Entendeu? A pedra é Jesus Cristo. Ela existiu primeiramente no plano de Deus até se estabelecer no Novo Testamento, após a morte e ressurreição de Cristo e infusão dos crentes, dos cristãos, no corpo de Cristo por meio do Espírito Santo. A igreja, portanto, não foi idealizada por homem algum, nem tampouco fundada sobre teses humanas, tá? Isso precisa ficar muito claro, porque tem se acentuado nos últimos anos uma discussão muito chata até. Vocês sabem do que eu estou falando, mas não foi nenhum reformador. Por mais excelentes que tenham sido esses homens, não foram os reformadores, não foram os grandes vultos do passado, nem Lutero, nem Armínio, nem Calvino, nem Savonarola, enfim, nenhum desses homens. A igreja é fundada por Cristo Jesus. Ele é o sustentáculo da igreja. Ele é a cabeça da igreja. Ele é o sustentáculo da igreja. Por isso, é um grande privilégio fazer parte desta igreja, que é o corpo de Cristo. Tá bom? Olha só, isso aqui foi só uma introdução e nós esperamos vocês para a continuação desta importante lição. O corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. E não perca, não fique de fora, compartilhe, chame alguém. Tenho certeza que todos nós seremos muito edificados através da palavra de Deus. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus? Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por este espaço, por essa importante iniciativa da Igreja Evangélica Canaã e dos nossos pastores, pastor Rogério Pardini e Anderson Moraes. Agradecer pela vida dos nossos irmãos, todos da equipe, o irmão Eri, que encabeça esse time
de trabalhos, a missionária Melissa, os novos obreiros que eu ainda não anunciei os nomes, mas que estaremos aqui anunciando e compartilhando desse espaço. Que, enfim, tudo que seja feito para a honra e glória do teu nome. Abençoa os meus irmãos, amigos, enfim, os de perto, os de longe, até em outros continentes e nações que estarão recebendo este conteúdo, que sejam ricamente abençoados pela palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Anote aí na sua agenda, domingos, todos os domingos, Escola Bíblica Online da Igreja Evangélica Canaã. Beijo no coração, nos vemos em breve. Amém.